Rapaz, quero deixar aqui uma passagem, uma mensagem curta, mas que ela vem trazer bom despertamento, bom entendimento espiritual, já que nós temos andado um pouco confuso a respeito, né, das obras de Deus, tudo que Ele fez e tem feito em nossas vidas. Muitos acreditam, né, na vinda do Messias, né, onde todo olho verá, né, que irá descer do céu junto com seus anjos e cavalos, né, e tudo isso não passa de uma linguagem de figura, assim como ele descerá sobre as nuvens, né? E nós sabemos que o reino de Deus ele não é físico, é espírito, né? E que a própria palavra diz que ninguém irá conhecer ele segundo a carne, né? Porque ele é espírito. Então, nós já ouvimos falar em alguns textos muito batidos na religião, que fala sobre as três pessoas, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se fossem três deuses, né? E isso gera confusão, traz confusão às nossas mentes. Mas eu estou aqui para tentar esclarecer a você, através da minha interpretação, por estar estudando outros livros, né, que fazem parte da Bíblia, mas no entendimento de um só, do Espírito Santo. Jesus nasceu de uma mulher. E quando o sistema religioso ele coloca nasceu de uma virgem, isso não quer dizer que ela não teve relação com o teu esposo, mas o sentido da palavra virgem é de mente, entendimento. Ela, embora estando ela ali naquela cidade, naquele país, né, ela ainda, a mente dela ainda não estava corrompida, né, com outros ensinamentos, né, uma prostituição espiritual, assim como aquela mulher do poço, o qual encontrou com Cristo, e Cristo falou que ela tinha 5 maridos. Não eram maridos ali carnal, né? Eram 5 deuses que ela estava e aquele povo estava servindo. Então, é preciso você entender e abrir os teus olhos do entendimento através do Espírito Santo, entender que Jesus Cristo ele foi gerado por Maria, que teve relação normal entre um homem e uma mulher, entendeu? Só que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, que estava sobre aquele ventre, sobrecaiu sobre a vida do Cristo, de um homem. Jesus Cristo nasceu de mulher, era filho do homem. Só que depois de uma certa idade, talvez aos 8 anos em diante, né, o próprio Deus ungiu esse Jesus, que nós acreditamos ser o Messias, né, através de vários nomes diferentes, mas vamos crer que esse Jesus fosse o Messias. A palavra ungido, tá? Para você ungir, ou, por exemplo, você tem um vaso, você tem que encher esse vaso de alguma coisa, certo? Então, esse vaso ali, que representava nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enchido do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus falando com a gente. Jesus era um representante na terra, diferente de outros profetas que falavam aquilo que Deus colocasse em sua boca e eles transmitisse para o povo. Jesus Cristo não, Jesus Cristo foi o Salvador. Jesus Cristo
Ele não era Deus, ele nunca foi Deus. E sim, o Espírito de Deus habitava naquele corpo de homem. Poderia ser eu e você, ou qualquer outra pessoa hoje. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, vai dizer que o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba, e uma voz falou para aqueles que estavam ali: Este é meu filho que com sangue o compraste. Então, Deus estava enchendo aquele homem para falar com o povo através dele, o próprio Deus. Então, Deus sempre teve esse relacionamento comigo e com você. Deus nunca deixou a gente órfão, tá? Para que assim a gente ficasse sofrendo, sabe? Desamparado, entendeu? Então, o que aconteceu? Da cruz para cá, quando fala que todo sangue foi derramado, o sangue dele foi derramado, ali está dizendo que o Espírito de Deus caiu sobre toda pessoa, todo aquele que crê, entendeu? E diz assim no capítulo 14, verso 3, que diz assim, ó. Não, peraí que eu errei aqui o livro. Rapidinho. Diz essa passagem no livro de João, né, que quando Jesus Cristo ele morreu, e teve esse relato aqui a partir do verso 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Veja que isso aqui é uma preparação daquilo que iria acontecer. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Né? Vamos parar aqui. Senão por mim. Que sentido ele estava falando aquilo? É que Cristo, através de suas obras e o seu crer em Deus, Cristo estava dizendo que tudo aquilo que ele ensinou aos apóstolos e às outras pessoas, que era para fazer a mesma coisa, amar o próximo, né, adorar somente a Deus, e que tudo aquilo que ele fez, não em prática da religião, presta atenção, não em prática da religião, tá? É bom você entender isso direitinho. Não posso deixar nada em aberto aqui para você fazer confusão na sua cabeça. Não façamos nada como Jesus segundo a sua carne, tá? Jejum, submonte, sacrifício, essas coisas foram abolidas, tá? Da cruz para cá não existe mais isso não, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, ele diz no versículo 7, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheces e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então, sabe, é preciso a gente entender, né, o texto da leitura para poder a gente não cair, sabe, em engano, né, engano de ensinos totalmente errado, né, para que não venha trazer confusão sobre a nossa vida, sobre a nossa vida espiritual, principalmente, que é muito importante, né? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim, ó: rogo vós, pois, eu preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com quem foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em um só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos é um todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então é preciso você entender que dom é uma coisa, dom é aquilo que a gente consegue fazer, entendeu? Ungido, né? Unção é aquilo que Deus derramou sobre a vida de Cristo, entendeu? E quem é ungido, por natureza, ele tem que fazer curas e milagres. Não existe esse negócio de, o pastor é ungido. Ele não faz milagre. Ele não faz milagre, ele nunca vai fazer milagre. Entendeu? E mesmo que ele fizesse algum tipo de milagre, você pode ter certeza que não seria de Deus. Sabe por quê? Porque da cruz para cá, ele não dividiu a glória dele com mais ninguém. Porque todos pecaram. Dá para entender? Todos pecaram e foram destituídos. E hoje, quem está sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Nós não precisamos de maridos, nós não precisamos de mestres, de sacerdote, nós não precisamos ficar seguindo homens. Nós temos que seguir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Pai. Eu sei que isso vai te confundir, mas leia os textos que fala, não, nunca existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus. É um Deus. E isso tem trazido muita confusão na cabeça das pessoas. Entendeu? Hoje, quem governa a nossa vida é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Ele faz o que quer, entendeu? É Ele que nos concede tudo, entendeu? Basta você andar sobre a dirigência em pensamento, no batismo do Espírito Santo, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de comportamento, porque a água de piscina, água de rios, isso não liberta, não cura ninguém. O que liberta, o que cura é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da morte. É o próprio Deus que convence a cada um de nós. Basta você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz. Tenha uma boa semana em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amado Jesus Cristo.
Amém.